E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol e agora é também parceiro oficial do Cruzeiro, distribuindo o conteúdo que é produzido pelo nosso clube para todo mundo, o que ajuda no processo de internacionalizar a marca do Cruzeiro, né, para que ele seja ainda mais conhecido em todo o planeta, e o OneFootball continua tendo todo aquele conteúdo que a gente já está acostumado, notícias, estatísticas, transferências, os melhores momentos aí dos jogos da Série B, da Série A, da Copa do Brasil, tem tudo lá. O aplicativo é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Diego Belfort. Sei que o principal objetivo do Cruzeiro é subir, não importa em qual lugar do G4, mas qual seria a vantagem ou as vantagens do Cruzeiro subir como campeão? Premiação, Copa do Brasil, teria alguma diferença? Diego, obrigado pela pergunta, pelos elogios, um abraço pra você. Cara, a principal diferença do time que é campeão da Série B em relação a segundo, terceiro e quarto lugar é basicamente que ele entra na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. Na Série B não tem nenhum tipo de premiação por colocação no campeonato, tá? O time que fica em primeiro ou o time que fica em 20º lugar não tem diferença nenhuma com relação à premiação, igual acontece na Série A, né? Na Série A a gente tem uma diferença degrau a degrau dependendo da posição que o time termina, mas na Série B não é nenhum absurdo dizer que existem 4 campeões, né? Porque os 4 times que são aí os melhores colocados no torneio conseguem o acesso, que é o grande objetivo. A vantagem, né, o famoso plus a mais para o campeão, é obviamente uma taça a mais no armário, né? A conquista como um todo. Ser campeão é o objetivo de qualquer clube em qualquer tipo de competição e tem essa vantagem de entrar direto aí na terceira fase da Copa do Brasil, não precisar passar pelas 2 primeiras fases, que são jogos perigosos, duelos decididos em jogo único, normalmente na casa do adversário. Nós vimos muitos times grandes caindo nessa Copa do Brasil logo nas primeiras fases, por exemplo. Então, se o Cruzeiro conseguir o título, recebe essa vantagem para a temporada 2023. O Alan Vitor pergunta: teve algum jogador do atual elenco que quando viu que estava para chegar, você ficou meio com o pé atrás e se surpreendeu positivamente? Alan, obrigado pela pergunta. Se você tivesse me feito esse questionamento há 2, 3 meses atrás, eu diria que é o Fernando Canezin, tá? Que é um jogador que eu não esperava absolutamente nada dele e ele chegou bem aqui no Cruzeiro, fez um ótimo campeonato mineiro, inclusive partidas contra o Atlético, né? É um jogador que realmente estava muito bem, mas desde aquela lesão que ele sofreu no início da Série B, ele nunca mais reencontrou seu melhor nível, né? Até teve um ou outro bom momento, tipo o jogo contra o Náutico, que ele dá assistência para o William Oliveira, mas é um jogador que caiu demais de nível, tá? É alguém que não esperava nada, me surpreendeu muito num primeiro momento e agora voltou a ter muita dificuldade para se achar no time, né? Tanto que nem tá tendo mais oportunidades aí nas últimas semanas. E se tivesse que pontuar aí para mim a grande surpresa do Cruzeiro nessa temporada, eu acho que são os zagueiros, cara, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock. O Oliveira, quando chegou, fez partidas ruins no campeonato estadual, depois se acertou muito bem quando a gente passou a jogar com 3 zagueiros, e o Eduardo Brock é um jogador que vinha de uma temporada muito fraca no ano passado, né? Ele era o melhor dos nossos zagueiros, sim, mas os concorrentes eram Ramon, Léo Santos, Rodolfo. Ser o melhor naquele grupo ali, irmão, não é vantagem nenhuma. Mas nessa temporada ele tá sendo um jogador regularmente atuando em bom nível pelo Cruzeiro, de vez em quando tem uma atuação ruim, comete falhas, foi até expulso aí na última partida. Acontece, gente, ele não deixou de ser o Brock, tá? Mas dentro do sistema ele tem funcionado muito bem e é para mim a maior surpresa do Cruzeiro nessa temporada, porque é um jogador que eu não esperava nada de bom. O Thales pergunta: se o Pessolano estivesse no Cruzeiro em 2020 ou 2021, ele teria feito um bom trabalho com aqueles elencos, mesmo com os atrasos constantes de salário? Ou com aqueles elencos ele não conseguiria implantar seu estilo de jogo independente da questão salarial? Thales, obrigado pela pergunta. Eu acho que a questão salarial influencia demais na capacidade de implementação de um esquema de jogo, especialmente para um treinador que exige intensidade, como é o caso do Pessolano.
tá? Então em 2020 ou 2021 ele conseguiria fazer um trabalho tão bom? É impossível a gente saber, isso é exercício de futurologia ou de tentativa de voltar no tempo, não tem como. Mas eu acho que seria muito complicado a gente obter os resultados que está tendo agora sem pagar salário para os jogadores, independente de quem fossem os jogadores. Agora, é inegável que o trabalho do Pessolano é o melhor trabalho que um técnico faz no Cruzeiro nos últimos anos, tá? Na Série B é disparado, não tem conversa, você pode analisar qualquer tipo de aproveitamento, o trabalho que ele faz é muito melhor e o time em campo se comporta de uma forma muito melhor, buscando atacar, buscando agredir, querendo fazer gol. Muitas vezes não consegue, mas querer a gente quer. Então, para ser bem sincero com você, cara, eu acho que é impossível responder essa questão simplesmente porque tem tantas variáveis aí a se analisar que não dá pra gente traçar como as coisas funcionariam. Eu acho que o Pessolano é um técnico muito bom que veio pro Cruzeiro no momento certo, mas com relação ao elenco que você falou, né? Se tivesse salário em dia com o elenco de 2020 ou de 2021, eu acho que o Pessolano conseguiria subir o Cruzeiro sim, tá? Simplesmente porque ele é um bom treinador e os elencos do Cruzeiro em anos anteriores talvez tenham até mais qualidade técnica do que o atual. Eles eram, por exemplo, muito mais caros do que o plantel atual. E eu falava isso muito lá em 2020, aquele elenco do Cruzeiro era o melhor elenco da Série B. Só que nenhum técnico acertou o time, a diretoria não fez o básico, que era o papel dela de manter os salários em dia, então a coisa não funcionou e a gente apenas se manteve na Série B. Correu, inclusive, risco de rebaixamento até as rodadas finais. Mas aquele plantel que o Cruzeiro tinha em 2020 era mais do que suficiente para subir se tivesse um bom treinador para encaixar uma proposta e se a diretoria tivesse feito o serviço dela, coisa que nunca fez enquanto o gestor era o Sérgio Santos Rodrigues. Esse ano as coisas estão funcionando primeiramente porque o extracampo funciona, depois porque tem uma boa comissão técnica e aí sim vem os jogadores que estão conseguindo cumprir a parte deles. O Arthur Luiz pergunta, com a saída do Adriano para o futebol português, tem um jogador que rescindiu o contrato com o Spezia da Itália, chamado Léo Senna. O destino dele deve ser o futebol brasileiro. Você acha que seria possível ele vir para o Cruzeiro e gostaria de vê-lo aqui? Arthur, obrigado pela pergunta. O Léo Senna apareceu muito bem lá no Goiás, né? Posteriormente teve até uma rápida passagem pelo nosso rival Atlético Mineiro e foi vendido para o futebol italiano. Pelo que eu estava lendo, ele teve uma série de problemas em decorrência da Covid, tá? Até um problema cardíaco, por isso mesmo ele não jogou a última temporada, recentemente rescindiu o contrato, está disposto a voltar a jogar no futebol brasileiro, mas além dessa questão física complicada, que não dá pra gente cravar se ele vai voltar a jogar no seu mais alto nível, é um jogador que está parado há muito tempo, tem um aspecto financeiro. O Léo Senna é um jogador que tem mercado na Série A e o Cruzeiro não me parece ser um destino muito natural, porque o São Paulo, por exemplo, é um clube que já especulou a contratação dele algumas vezes, o jogador inclusive se disse torcedor de coração lá do tricolor paulista. O Goiás também seria um clube que já mostrou interesse em repatriá-lo, e esses dois times hoje podem oferecer para esse atleta uma condição financeira que o Cruzeiro não vai oferecer. O Cruzeiro não vai entrar em leilão, muito menos por um jogador que não conseguiu atuar na última temporada, tá? Então, pelo passado, e considerando que ele ainda é um jogador jovem, 26 anos, o Léo Senna poderia sim ser uma boa aposta, mas sabe o que eu falei sobre o Bosquilha, sobre o próprio Ricardo Goulart? O jogador teria que querer vir para o Cruzeiro e se adequar à nossa realidade. O Léo Senna não precisa se adequar a essa realidade, porque vai ter time disposto a pagar um salário bala para ele e ele provavelmente vai para um time de Série A. Mas não é um jogador ruim, eu gostava muito do futebol dele no Goiás. O Gabriel Nunes pergunta, o que você acha do atacante Inácio Ramírez, que foi treinado pelo Pessolano no Liverpool de Montevidéu em 2018 e 2019 e era um dos destaques da equipe? Já que o Cruzeiro só tem o Edu, porque o Rafa Silva vive machucado, e quando a gente não pode contar com o nosso artilheiro, temos sérias dificuldades para achar um substituto à altura. Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu gosto bastante do futebol do Inácio Ramírez, tá? Inclusive no início desse ano teve até uma especulação de que ele poderia vir para o Cruzeiro, né? Uma conversa que saiu lá na imprensa uruguaia. No final das contas, ele acertou por empréstimo com o Nacional. Ele atualmente é jogador do Saint-Étienne, da França,
e está emprestado até o final da temporada ao Nacional do Uruguai. Em 2022, ele tem 4 gols marcados em 23 partidas pelo Nacional, mas desses 23 jogos ele foi titular em apenas 5. Tava até tentando entender por que é que o Ramírez joga tão pouco no Nacional, né? Eles atuam com um centroavante que tem sido Emanuel Gigliotti, é um centroavante argentino já veterano que passou algumas temporadas no Independiente. É relativamente conhecido, teve uma época que muita gente pedia ele aqui no Cruzeiro. Mas enfim, o Gigliotti é o titular, o Inácio Ramírez é reserva dele. Quando a gente considera 23 jogos e 4 gols, são números muito ruins, mas 5 jogos como titular e 4 gols já dá uma melhoradinha, né? Ele tem jogado muito pouco, entra realmente no final das partidas, e por isso mesmo eu acho que se o Cruzeiro tivesse um interesse real na contratação, poderia até tentar fazer uma ponte e trazê-lo já para essa reta final de Série B, e inclusive pensando numa continuidade no ano que vem. Por quê? Porque o Saint-Étienne, que é o clube detentor dos direitos dele na França, foi rebaixado para a segunda divisão francesa e ele não está sendo muito aproveitado no Nacional. Imagina agora que os caras contrataram o Luis Soares, ele vai perder ainda mais espaço. E ele teve algumas temporadas muito boas lá no Liverpool, né, com o Pessolano e posteriormente sem o Pessolano também, temporadas que ele meteu mais de 20 gols aí por ano. E assim, se o Cruzeiro pudesse trazer, eu acho que seria uma aposta excelente, tá? Porque é um cara que quando teve sequência e oportunidade de jogar, ele meteu muito gol. Na França e nessa passagem recente pelo Nacional, ele tá jogando muito pouco. Aí eu realmente não sei se tem algum problema físico, como é o comportamento desse camarada no treino e tudo mais. Isso é impossível da gente fazer essa avaliação. O Pessolano conhece o jogador. Se houvesse uma possibilidade de mercado aí, eu acharia uma aposta muito legal, e não vou nem entrar no mérito aqui da seca de gols do Edu ou das lesões do Rafa Silva, porque acho que são bons jogadores, mas ter mais um bom centroavante seria muito interessante, até pra gente não precisar ficar recorrendo a Rodolfo. O Miguel pergunta: na final da Libertadores em 2009, por que o Adilson Batista na época não colocou o Sorin em campo? Ele que ia bater de frente com o Verón. Miguel, obrigado pela pergunta. O Adilson não colocou o Sorin em campo porque o Sorin não tinha a menor condição física de jogar futebol em alto nível em 2009, tá? Se você pegar partidas anteriores que o Sorin fez pelo Cruzeiro naquela temporada, você vai ver que o Sorin não era, ele era um rascunho daquele Sorin que a gente conhecia. E tem muita gente que fala assim: ah, mas ele ia entrar em campo, sair na porrada com o Verón, os dois seriam expulsos e aí o Cruzeiro teria sido campeão da Libertadores. Quer dizer, é um exercício de futurologia espetacular isso aí, né? Ele ia entrar, ia fazer isso, ia dar uma porrada no Verón, o Verón ia revidar e eles iam ser expulsos. Quer dizer, qual a garantia que o Sorin ia entrar, dar uma porrada, ele ser expulso e a gente ficar com um a menos e perder a Libertadores do mesmo jeito? Eu entendo que a torcida do Cruzeiro tenha uma dor muito grande por causa dessa final, é a minha maior tristeza, tá? Disparadamente com relação ao futebol, a perda da Libertadores em 2009. O rebaixamento e o que aconteceu nesses últimos anos não chegam perto da tristeza que eu fiquei quando a gente perdeu aquela Libertadores, tá? Mas eu acho que já passou da hora da torcida do Cruzeiro superar isso aí, irmão. Acabou. O Sorin não tinha a menor condição de jogar um jogo de Libertadores em 2009, muito menos uma decisão de Libertadores com o Mineirão lotado, com toda aquela tensão, as bolas nas costas que o Gerson Magrão tomou, o Sorin teria tomado do mesmo jeito, porque tinha que chamar uma moto para ele conseguir voltar. Não dava mais pro Sorin, gente, a verdade é essa, tá? E, inclusive, se você tiver dúvida, você pode perguntar lá pro Rodrigo Genta, no Camisa de Força, né? Porque o Genta trabalhava dentro do Cruzeiro na época, ele vai te contar como era a situação do Sorin naquela época do Cruzeiro. E por fim, o Igor César pergunta: fala mais sobre a sua história até chegar no canal. O que você queria ser quando era novo, o início da sua história com o Cruzeiro, ou como decidiu que ia fazer um canal e por quê? Essas coisas. Ô Igor, obrigado pela pergunta. Eu meio que já falei sobre tudo isso aí nesses 5 anos que o canal 6x1 existe, tá? Eu acho que não tem nenhuma grande novidade, mas vamos lá. O que eu queria ser quando eu era novo? Eu queria ser grande, e quando eu fiquei grande eu vi que ser adulto é uma merda e gostaria de ser novo de novo, porque eu tô cansado de sentir dor. Mas eu nunca fui de fazer muitos planos, cara, tá? Então não é que, eu sonhava com uma coisa. Não, velho, eu só fui indo e tal. No ensino médio eu não tinha a menor ideia do que eu ia ser. Terminei o ensino médio ainda com 16 anos, veja só que jovem criança, e fui eu entrar na faculdade para fazer sistemas de informação, tá? Eu achava que eu gostava disso até o momento que eu comecei a fazer o curso, tinha muita coisa de programação, eu vi que não era pra mim, e vocês veem a dificuldade que eu tenho com tecnologia até hoje, né? Eu fiz aí 1 ano e meio do curso, teve um breve momento que eu fui fazer concurso público também, estudei um pouco, eu lembro que eu passei nos Correios, não passei por um ponto
na prova do concurso do Banco do Brasil, fiquei puto. Depois fui trabalhar, cara, trabalhei alguns anos aí com telemarketing, trabalhei com logística, trabalhei com carregando caixa, enfim, ralei um bocado. Aí lá para 2012 que eu cheguei à conclusão aí de que eu deveria fazer jornalismo, que eu gostava muito. Algumas pessoas diziam que eu escrevia muito bem e tudo mais, então eu entrei nessa para ser jornalista esportivo, tá? E meio que tô fazendo isso. Não tenho a menor condição de responder qual é o início da minha história com o Cruzeiro, porque desde que eu me entendo por gente, eu sou cruzeirense, tá? Desde a infância, a família toda cruzeirense também, então realmente não tem como eu responder essa daí pra você. O primeiro jogo que eu fui do Cruzeiro foi em 99, uma partida contra a Caldense no Campeonato Mineiro, que inclusive o Túlio Maravilha fez um gol, tá? O Túlio estava no Cruzeiro e meteu um gol nesse jogo. E sobre como eu comecei o canal, eu já falei aqui anteriormente, né? Eu era contratado de uma produtora ali em 2016, existia a intenção de se fazer um canal do Cruzeiro e um canal do Atlético, e eu bolei a ideia de um canal pro Cruzeiro naquele momento. No final das contas, essa empresa não foi adiante com a proposta, eu fui trabalhar com política, posteriormente essa empresa até já fechou, essa agência de comunicação, e durante 2016, enquanto eu estava trabalhando com política, eu fui salvando um dinheiro com essa ideia de possivelmente abrir um canal e começar a produzir conteúdo de forma independente em 2017, e foi isso que aconteceu, tá? Ali na viradinha de 2016 para 2017 que eu comecei a publicar os vídeos com muita dificuldade. A primeira vez que eu vi 1 centavo foi basicamente um ano depois, demorou 11 meses para eu conseguir chegar aos $100 que o YouTube faz o pagamento, e desde então estamos nessa aventura, passando algumas raivas e de vez em quando tendo uma alegria, porque a vida é assim. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!